estão em choque, né? Assim, desculpe o trocadilho, né? Mas estão em choque. Leia-se aí Europa e Estados Unidos, né? Goste ou não do veículo elétrico ou eletrificado, né? Seja o híbrido plug-in, o híbrido, enfim, ele está nas nossas vidas e está crescendo. A gente tem quase 100 mil engenheiros, 100 mil pessoas de R&D trabalhando todos os dias, depositando patentes. Esse é o podcast das pessoas e produtos que movimentam a minha, a sua, as nossas vidas. Muito bem, esse é o Pessoas e Produtos e algo que parecia impossível há algumas semanas vai se tornar realidade. Quem disse que eu não iria conseguir falar com esse cara? Que está no meio de uma revolução da indústria automotiva brasileira, a revolução elétrica. Então deixa eu apresentar meu convidado e vamos seguir aqui com os nossos compromissos. Pessoal, recebam o Léo Seregatti. O Léo se graduou em Engenharia Mecânica pela Faculdade de Engenharia Industrial da FEI, aqui em São Bernardo do Campo. Ele tem MBA em Gestão de Negócios pela FGV. Na sua carreira, ele já atuou em empresas como Ford, Iveco, General Motors, Whirlpool, Sogef, Mali e atualmente é executivo da área de treinamentos da BYD. Para quem não conhece, a sigla quer dizer Build Your Dreams, que é a maior montadora de veículos elétricos do mundo, pois ela superou a Tesla recentemente. Além de empresário do ramo de cervejaria artesanal, o Léo tem a Birra Velote, que inclusive poderia até patrocinar esse programa, né? Quem sabe eu consigo arrancar um patrocínio aqui até o final do programa. Léo, como é que você tá, cara? Beleza, Brunão? Tudo bem, seja muito bem-vinda. Obrigado, Brunão. Depois dessa apresentação, responsabilidade, né? Tem que falar, peraí, o que esse cara tá metido aí com veículo elétrico, né? Tem todo esse histórico de começou lá em chão de fábrica, forçando em carro, essas coisas aí. Não, mas já adianto assim que, sem polêmicas, né, Brunão? A ideia aqui é a gente falar um pouquinho, né? Tanto dos elétricos, mas desde já eu faço questão de deixar claro, hein? Sou amante de um ronco de um V8, um V10 da Fórmula 1, é uma sinfonia. Adoro, faz parte da conexão emocional, mas os veículos elétricos chegaram para ficar. Sem polêmica do seu lado, porque do meu lado eu tô cheio de polêmica aqui, cara. Você é o cara que, não sei se tem ainda, mas tinha um Voyage de arrancada preparado, o famoso Pocotó, que eu cansei de ver vídeo antigo no Facebook ainda. Então, sim, vamos que vamos. Boa. Bom, Léo, eu trouxe uma reportagem publicada pelo Júlio César, que é do portal Inside EVs, que inclusive é muito legal, todas as notícias de veículos elétricos, híbridos, que eles cobrem lá, tem bastante informação técnica, bastante relevante. Eu vou ler um trecho dessa matéria, dessa reportagem, na sequência eu te pergunto a sua opinião, até para dar o contexto aqui para nossa conversa, tá? Então vamos lá, eu vou ler na íntegra. O Brasil superou a Bélgica como principal destino de importação de carros elétricos e híbridos plug-in fabricados na China, conforme dados recentes do setor. Este avanço ocorre em um momento em que as montadoras chinesas estão diversificando suas vendas para mercados fora da Europa, em resposta à investigação de subsídios pela União Europeia sobre veículos elétricos chineses. Segundo a Associação Chinesa de Carros de Passageiros, que a sigla é CPCA, as exportações de carros elétricos e híbridos plug-in para o Brasil aumentaram 13 vezes em comparação ao ano anterior, atingindo 40 mil unidades apenas no mês de abril. Este crescimento significativo posicionou o Brasil como principal mercado de exportação pelo segundo mês consecutivo. Em janeiro, o Brasil ocupava a 10ª posição nesse ranking. A resposta das montadoras chinesas a essa mudança de mercado tem sido rápida. A BYD está em processo de construção de um complexo de fabricação no Brasil, com planos de iniciar a produção local até o final do ano ou início de 2025. Da mesma forma, a Great Wall Motors anunciou que sua planta no Brasil começaria a operar no segundo semestre de 2024. São aguardados novos anúncios de fabricantes chineses para o nosso mercado.
Os dados do CPCA também mostram uma diminuição significativa nas importações de veículos elétricos chineses por países europeus, como Espanha, França, Países Baixos e Noruega, entre janeiro e abril. A investigação de subsídio pela União Europeia tem impactado as exportações para o bloco, levando as montadoras chinesas a buscar ativamente mercados alternativos na América do Sul, Austrália e Sudeste Asiático. Agora um dado importante aqui que eu achei super interessante, que eu não sabia. Nos primeiros 4 meses desse ano, as exportações de automóveis chineses para a Rússia aumentaram 23%, totalizando 268 mil veículos exportados para a Rússia. No mesmo período, as exportações para o México e o Brasil aumentaram 27% e 536% respectivamente, alcançando 148 mil veículos para o México e 106 mil unidades para o Brasil. A crescente demanda por veículos de nova energia no Brasil, aliada à expansão estratégica das montadoras chinesas, destaca o país como um mercado-chave para carros elétricos e híbridos, sobretudo nesse momento de forte resistência na Europa e Estados Unidos. Mais adiante, a nova política brasileira de incentivo à produção local de automóveis deve abrir oportunidades para a indústria automotiva nos próximos anos. Léo, seguinte, o foco do podcast não são as empresas, são as pessoas e os produtos, mas eu não posso deixar de te perguntar, cara, como que tem sido você participar ativamente dessa revolução da indústria automobilística no Brasil? Excelente pergunta e vamos lá, Bruno. Com essa matéria aí do Júlio, né, com todo esse contexto que você deu aí, daria para desenvolver aqui uma tese de doutorado, né, quando não um pós-doc, que foi um cenário, né, tá totalmente abrangente, falou de vários lugares do mundo, da estratégia da China de exportação, falou de Europa, Estados Unidos, questão de como que eles estão encarando, né, nas palavras, né, deles, assim, da ameaça, né, de veículos chineses, abre aspas, né, baratos, porque o barato dá uma conotação ruim, né? Então vamos aproveitar que vou desmistificar algumas coisas. Então, respondendo diretamente a sua pergunta, como é que é participar disso? É gratificante, é maravilhoso, porque, assim, alguém como eu, que gosta de mobilidade, minha formação em engenharia mecânica automotiva, você mesmo comentou aí na abertura, tenho meus carros aí de corrida, de coleção, carros antigos, assim, dentro dos meus hobbies, eu sempre amei a mobilidade. E quando a gente fala aí do cenário atual, né, você já foi direto ao ponto que tirou essa foto aí de hoje, né, como é que está o mundo. Mas antes, vamos dar 2 passinhos para trás aí para dar um pouquinho de contexto. Primeiro, vamos dar uma ordem de grandeza de tempo. O governo chinês, há mais de uma década atrás, para não falar exatamente, cerca de 15 anos, deixou uma política, né, aliás, várias políticas lá, claras, né, as regras do jogo para as empresas que ali estavam, para dizer, olha, nós vamos investir no futuro, tecnologias de mobilidade e elétrica, né, powertrains elétricos ou híbridos, que é o que a gente está vendo hoje. E o que aconteceu, né, aí, desses 15 anos atrás? Criou-se essa política, tiveram incentivos em termos de vamos desenvolver tecnologias, criar patentes, empregar gente, né, fazer pesquisa em universidades. E aí, vamos lá, fast forward, né? 15 anos depois, o mundo, parte dele, né, vamos dizer, do mundo da mobilidade, algumas pessoas estão em choque, né? Assim, desculpe o trocadilho, né, mas estão em choque. Leia-se aí Europa e Estados Unidos, né? Por quê? A gente está vendo movimentos da Europa e Estados Unidos em relação aos veículos chineses, né, os veículos elétricos, híbridos ou eletrificados, né, como a imprensa aqui no Brasil tem chamado. Medidas protecionistas, do tipo, olha, então já que a gente não conseguiu desenvolver, ou não quis desenvolver, eu não vou entrar no mérito, afinal de contas, Bruno, não entra em geopolítica, tá? Vamos falar de tecnologia, vamos falar de economia. Vamos falar de tecnologia e engenharia, que é o nosso mundo, cara, é o que a gente sabe falar. Nosso mundo. Fato a China se preparou e está entregando, consegue fazer melhor do que qualquer um no mundo hoje, né? Detém as maiores patentes no setor, a produção, a cadeia de suprimentos, citando a BYD, né? Todo mundo já ouviu essa história que a BYD ela é altamente verticalizada, é uma das nossas forças, e lá em 1994 a BYD começou como fabricante de baterias, né? Carro, automóvel de passeio, que é o que hoje no Brasil chama muita atenção aqui do pessoal, mas a gente começou muito antes, e no Brasil, faço aí também abro parênteses aí para dizer, estamos no Brasil desde 2014, a gente abriu fábrica de chassi de ônibus elétricos, que está em operação até hoje, né, permanece, está crescendo aí os negócios. Temos fábrica de placas, painéis fotovoltaicos, né, também está em Campinas, essas 2 fábricas.
tem uma fábrica de baterias, de módulos de baterias para os ônibus elétricos, que fica em Manaus, e como foi citado aí na reportagem do Júlio, né, do Inside Vis, Camaçari, que temos sim previsão de iniciar a produção de veículos no finalzinho desse ano, né, o comecinho do ano que vem. Então, dou uma pausa aqui no comentário para dizer o seguinte: é maravilhoso trabalhar nesse meio, estou trabalhando com mobilidade, né, eu e muitos colegas, e você citou outras empresas aí também, todos estão participando de uma, eu vou até chamar, Brunão, de disrupção. Eu acho que não é nenhuma transformação, porque dado o efeito, vamos dizer, o impacto que isso tem na vida de todos nós, goste, né, você que está assistindo, goste ou não do veículo elétrico ou eletrificado, né, seja o híbrido plug-in, o híbrido, enfim, ele está nas nossas vidas e está crescendo. Tem N dados aí que a gente pode discutir depois sobre fatos, né, números que estão no mundo. Desde 2019, veículo a combustão puro, né, está caindo as vendas e está aumentando de híbridos, plug-in e elétricos, né, os 100% elétricos, que são os BEVs, né? Battery Electric Vehicles. Então é maravilhoso participar. A BYD, como você bem disse, está liderando essa corrida e não é à toa. Depois a gente entra em detalhes aí da BYD, mas eu garanto para você, não tem nada de acaso, é muito trabalho, competência e investimento. Foi isso que os chineses fizeram, simples assim. Você falou da China, dos chineses, fez lembrar um outro aspecto importante que faz muito sentido com o que você comentou. Eu gosto muito de astronomia e de exploração espacial. Isso que aconteceu, que você comentou há 15 anos atrás, que o governo determinou que veículos elétricos eram o foco, tal, há 10 anos também aconteceu na astronomia. O governo chinês determinou que eles iriam explorar a Lua, ia criar uma base lunar. E quando a China define o objetivo, talvez lá atrás a gente não sabia disso, hoje está claro. Quando a China fala que vai fazer algo, cara, eles fazem. Eles fazem, não importa o que aconteça, eles vão entregar. A China realmente tem, vamos dizer assim, além do foco que você disse, até um dos valores, né, da BYD é o pragmatismo, né? E o chinês ele é muito pragmático nos negócios, né, na parte de desenvolver. Aí eu posso até dizer também como um semidinossauro aí da indústria automotiva brasileira, né? São 20 e poucos anos já trabalhando, como você bem narrou aí no início. Eu nunca vi nenhuma empresa que, né, do ramo automotivo, aí falando agora dos carros, que consegue se movimentar tão rápido, de forma tão eficaz e tão assim ótima na execução, porque a questão toda é como é que a gente consegue fazer, vamos citar o que está no assunto, está em pauta aí no mundo inteiro, tem até matérias interessantes aí saindo tanto do mercado europeu quanto americano, que consultores independentes estão pegando os nossos carros para fazer lá o benchmark, o teardown, né? E estão, assim, né, palavras deles mesmos, assim, preocupados, né, com a questão de dizer, peraí, tem o BYD Seagull, né, que é o Dolphin Mini aqui no Brasil, é um carro de $11 mil, né, no equivalente aí na conversão lá na China. Então o pessoal fala, peraí, qual que é o carro mais barato hoje nos Estados Unidos, né, que você vai conseguir comprar? Falando de $22, $25 mil, longe do conteúdo tecnológico e até mesmo da segurança que oferece um BYD Seagull, né, o Dolphin Mini. E aí todo mundo acendeu uma luz de alerta e fala, peraí, estamos muito para trás, né? Nós estamos mais de uma década atrás em termos de desenvolvimento. Voltando aí na questão que a gente falou de a China investiu, criou o ambiente, né, para poder fazer todo esse desenvolvimento e chegar onde está. E outra coisa legal da matéria que você citou aí, Júlio, não é a BYD. Na China, é claro, assim, vou fazer uma conta por alto, pegando até dados aí de outros podcasts, né, coisas que a gente escuta. O pessoal já citou, e a gente até traz de fonte para ter certeza que eu não entendi errado, não foi uma tradução errada aí assistindo o podcast, mas cerca de aproximadamente 500 empresas na China trabalhando com eletromobilidade. 500 empresas? Na ordem de grandeza de 500. Então é óbvio que vai morrer muita gente aí no meio do caminho, em termos de negócios, né? E vamos pegar um paralelo lá com a história do smartphone. Você também tem idade suficiente aí para lembrar do iPhone, né? Você lembra que ano que o iPhone foi lançado, né? Sim. 2007. 2007. iPhone, o Android também, por aí vai. Mas você lembra quantas pessoas, né, quantas empresas estavam na corrida, né, de novas coisas? O que se fala hoje, né? Depois aí, né, 15 anos depois, né, 20 anos depois daqui a pouco. A gente está falando de Apple, Samsung, né, e tem outras empresas agora, tem muitas chinesas, né, Xiaomi, que mais? Temos aí outras empresas que estão assim, desenvolvendo tecnologia e ganhando mercado. Mas você vê que os sistemas operacionais, né, falando de Android, né, falando do iOS,
não apareceu muita coisa aí comercialmente falando que ameaçou, né, vamos dizer, essa liderança, essa hegemonia, né, praticamente das ruas. Vamos trazer agora o paralelo para veículos elétricos. Com 500 empresas, cada um desenvolvendo seu software, né, um usa componente de A, B, C, sistemistas e tal. Aí pega uma empresa que nem a BYD. A própria Tesla, né, vamos falar da Tesla, aí, né, que é um case que todo mundo estuda na eletromobilidade. São empresas que procuraram integrar, né, desenvolver sua tecnologia, seus algoritmos e tal. No caso da BYD, né, aí eu sou obrigado a puxar a sardinha, né, não. A gente tem quase 100 mil engenheiros, 100 mil pessoas de R&D trabalhando todos os dias, depositando patentes. 100 mil. Esse número pode checar, é fato, é assustadoramente grande para nós brasileiros, né? Pensar que tem 100 mil pessoas focadas em R&D que todo dia estão pensando em tecnologia de eletromobilidade. Aí você pergunta... Tudo isso na China, Léo? Ou isso está um pouco dividido em outros países também? Tá 99,9% na China. Aí, por exemplo, nós temos aqui no Brasil, já foi noticiado, já foi divulgado, que a BYD vai desenvolver um motor, né? Já estamos trabalhando no desenvolvimento, um motor flex, um motor a etanol para veículos híbridos. Praticamente vai ser uma tecnologia para o Brasil, mas claro que outros países que possa ser interessante, está sendo desenvolvido aqui. Então, coloque nesse 0,1% uma conta, já temos brasileiros trabalhando em desenvolvimento e criação de patentes para a BYD. O meu ponto é o seguinte, Bruno, uma empresa que tem tanto foco em inovação, tecnologia, visão de futuro, verticalização, não é acaso, não é por acaso que a BYD é líder no que faz, nos segmentos aí no mundo, e aqui no Brasil, no mercado de eletrificados, a gente começou basicamente aí, no meio do ano passado a realmente ganhar volume, né? E de repente, né, para muita gente, confesso que até nós mesmo da BYD, a gente tinha certeza, o sentimento sempre foi que ia crescer e atingir bons resultados. Agora, a velocidade da adoção, que acho que outro tema interessante aí depois para abordar é, legal, a gente tem a tecnologia, o produto, o preço, dada a realidade brasileira, está acessível, né, os carros pela tecnologia. Agora, está rápida a adoção. Aí os fatores são por quê? Por que o brasileiro resolveu, então, olhar para essa alternativa e, de fato, assim, confiar em produtos que até então, produto chinês era algo preconceituoso, né? Algo assim, veio da China, não tem qualidade, não é legal. Já mudou, né? Aquela história. Você falou da parte aeroespacial, né? Aviação, parte militar, parte de tecnologia, veículos elétricos. A China é referência no que faz. Teve uma participação no podcast alguns dias atrás. Eu acho que esse episódio que foi gravado com um executivo de uma empresa de telecom chinesa vai sair antes desse episódio que a gente está gravando agora, que a gente fez essa mesma análise. Eu não sei se essa conversa foi para o ar, foi para o episódio. Inclusive, eu estava falando isso hoje no escritório, com os amigos do escritório, né? Se você analisar todo o setor econômico, você tem uma grande empresa chinesa, e não era assim alguns anos atrás. A gente está falando aqui do setor automotivo, outro dia foi telecom, minério, o que você imaginar. Tecnologia, tem empresas chinesas. Tem um livro que foi citado nesse outro episódio, que se chama O Poder da China, que é do Ricardo Jeromel, que foi escrito inclusive antes da pandemia, que é um livro fantástico que fala justamente desse foco, do objetivo e como a China trabalha e vem trabalhando de forma as bases há muito tempo para se tornar a maior economia do mundo. Realmente é um tema fascinante. Agora, Léo, falando de produto, de mercado brasileiro, eu quero explorar alguns aspectos aqui com você. Te conheci, cara, cheirando óleo, diesel, cara, graxa, é assim que eu conheço você, cara. O cara super mão na massa e tal, entrando debaixo de caminhão, porra, cara. E hoje eu vejo você aí trabalhando com veículo elétrico, viajando o Brasil, cara, né? Tendo contato com concessionárias, treinando rede de concessionárias. Cara,
Fantástico, eu quero perguntar para você. Você que viaja o Brasil todo, inclusive a brincadeira que eu fiz no começo do podcast é porque a gente está tentando gravar esse episódio já há semanas. E sempre que eu falo com o Léo, porra, Brunão, tô em Natal. Puta, tô no Sul, tô em tal lugar. A gente, cara, finalmente hoje a gente conseguiu sentar e falar, né? Quero fazer uma pergunta para você. Você que está em contato com o público direto no Brasil todo. Hoje, quais são as principais objeções que as pessoas têm para adotar a mobilidade elétrica, comprar um veículo elétrico ou um veículo eletrificado? Não, então é verdade, tenho viajado bastante no Brasil, que é um privilégio, é maravilhoso. Mais do que trabalhar com carro, ficar embaixo de caminhão, que nem você falou, né? E continua, tá? Tem meus carros velhos aqui, mexo nos carros, o que eu consigo, o que eu posso fazer, eu faço, tá? Paixão é mesmo. Mas viajando, conversando com concessionários, principalmente, com clientes, com pessoas dentro de concessionário, a melhor experiência que tem. Eu falo que eu adoro a mobilidade, mas eu amo as pessoas, né? Lidar com pessoas. É como você falou, entender as reais necessidades. Porque assim, eu cuido hoje de treinamento, né? Meu negócio, minha lojinha é treinamento. E o que é relevante? Que conteúdo é relevante? Você foi na veia. Então vamos falar de eletromobilidade. Eu Léo, né? O que as pessoas têm ainda dúvida, objeção? São muitas. Então, respondendo, classificando aqui para você, seria assim. Não vou colocar na ordem 1, 2 e 3, tá? Porque todas estão mais ou menos no mesmo pacote, mas principais objeções, vamos lá. Número rede de carregamento, de abastecimento, como queira chamar. As pessoas ainda têm muito bloqueio para dizer, mas espera aí, eu vi na internet, tem um especialista aí da internet que disse que não dá para ter carro elétrico se eu for viajar, só serve para andar na cidade. Então, assim, é uma falta de conhecimento, para não dizer mais, né? Vou ser polido aqui nas palavras, tá, Bruno? Estamos à vontade aqui batendo um papo, mas assim, eu leio muita besteira, cara, muita besteira todos os dias, que pseudo-especialistas aí, que pessoal que criticava, assim, criticava por criticar, para gerar, talvez, como diz isso aí, relevância, né? Eu esqueço os nomes, engajamento. Engajamento, né? O hater sempre gera engajamento, cara. Então, a questão para o algoritmo, tanto faz ser amor ou ódio, o ódio move mais, né? Mas o fato é, o pessoal não sei de onde tira essas informações e está querendo plantar uma ideia que não tem nada a ver, tá? Eu explico por quê, que é assim. Estão querendo colocar assim, no Brasil que vai dar certo é veículo híbrido, né? O elétrico aqui não serve. Então, me permita, já que estamos aqui batendo esse papo, eu acho que as duas tecnologias existem e são coisas aí talvez complementares. Tá? Vou tentar pontuar de uma maneira muito simples um negócio que é complexo. Veículo puro elétrico, 100% de bateria. Na minha opinião, ele é o fim da estrada, ou seja, vamos chegar lá e não tem motivo para não chegar. Por que eu digo isso? O plug-in híbrido, né, ou o híbrido, ele é o meio do caminho. Talvez seja uma fase para alguns consumidores para chegar até o elétrico, seja por desconfiança ou porque lê muita coisa aí que tira o foco, ou porque a pessoa tem aquela tradução literal, seria ansiedade de alcance, né, o famoso range anxiety, que o pessoal fala assim, mas não vai dar. Existe esse termo mesmo, ansiedade de alcance? Não conhecia. Range anxiety. Tá. Existe. Então, assim, americano tem muito isso, aquela coisa, mas eu vou para o elétrico, e se eu estiver viajando mais de 300 milhas, eu não tenho onde carregar. Calma, você nem olhou, você não está vendo que está aumentando, né, a quantidade de oferta de carregadores. Vamos falar de Brasil. BYD, junto com a Raízen Power, né, que é Shell, né, vamos falar, vendedora de petróleo, né, Raízen ali parceiro, né, tem as usinas de álcool, toda a história. Estão investindo pesado em eletromobilidade, eletropostos. E a BYD, nós temos aí uma parceria que a gente anunciou 600 eletropostos novos, que nós vamos fazer em coparticipação, além de outras iniciativas que a BYD está fazendo. Aí pega as outras montadoras, todas elas estão colocando pontos. Eu lembro da época do celular, você vai lembrar também, não? Você tem idade suficiente para lembrar do telefone celular. Era um tijolo de, vamos dizer, duração da bateria duvidosa, sinal não tinha em todo lugar, custava caro pra caramba, tanto o aparelho quanto a conta, e pessoas lá, tem até um fato assim interessante, em 1985, foi a AT&T, né? Todo mundo aí que é da tecnologia vai lembrar da AT&T, né? Gigante de telecomunicações, encomendou uma pesquisa para a McKinsey, na época, falou assim, 1985, o McKinsey, pega as melhores cabeças aí, me faça uma pesquisa no ano 2000, né? Dali 15 anos, quantas assinaturas mensais eu ia ter, né, para esse tipo de serviço.
Então, cobraram lá seus milhões de dólares, sei lá quanto que a McKinsey cobrou. Não cobra barato, não. E aí foi lá, 900 mil usuários previstos, né? Aí chegou no ano 2000, adivinha, né? De 900, a gente estava falando aí de mais de 100 milhões, né, de linhas, né? Então, erramos por 100, 120 vezes aí que seja. Então você fala assim, a reflexão, as melhores cabeças, os especialistas da época, eles fizeram um chute calibrado, sei lá qual é a ciência que eles utilizaram, mas errar por 120 vezes um fator significa o seguinte, você não tem ideia do que você está falando, você não entendeu essa tecnologia e você não conseguiu prever minimamente o impacto que ela vai ter no mundo, né? Então, de novo, eu estou falando aqui de rede de carregamento. Então, hoje, quando eu escuto, mas o carro elétrico não tem autonomia, a primeira pergunta tem que ser, Brunão, quantos quilômetros você roda por dia, cara? Sinceramente, no dia a dia seu, sem ser uma viagem longa. Tá? A gente tem pesquisas, N estudos, e não, em cidades, regiões metropolitanas, não tem quem passa de 200 quilômetros. Não, 200 é caminho pra caramba, cara. Vou estimar aqui 90% da população. E os outros 10%? Aí fica a questão. Você pode ter um elétrico, ele é mais vantajoso financeiramente, fora as questões aí de sustentabilidade, durabilidade. No seu bolso vai ser melhor e também em outros fatores. Porém, nós temos o híbrido plug-in também. Então, imagina eu, Léo, estou viajando bastante, que nem você falou. Então, eu não tenho tempo, eu não quero parar para carregar o veículo num eletroposto durante meia hora, né, 25 minutos, ou que seja 40. Eu não quero. Eu compro um híbrido plug-in para viajar daqui para Belo Horizonte e voltar no mesmo dia sem parar para carregar. Sei lá, dá para fazer isso. Então são tecnologias diferentes, Bruno. Então, essa é a primeira objeção, tá? Que eu acho que, mesmo você não priorizando, eu acho que é a maior, né? O pessoal sempre leva esse ponto aí da autonomia, né, cara? Leva. E é natural ter a preocupação, mas se a gente pega dados estatísticos, dados de hábitos de uso, a gente vai cansar aqui de mostrar. Estou falando de Brasil, tá? Serve para outro. É muito de falar assim, porque na Europa, nos Estados Unidos. Vamos falar de Brasil, que é o que está acontecendo hoje. Então tem N cases para dizer. Veículo elétrico é perfeitamente possível, porém, ele, quando você vai usar para longas viagens, né, distâncias maiores, ele demanda um planejamento. Né? É fato, não tem eletroposto ainda em toda a esquina, que nem tem posto de gasolina. Tá? Então é fato. Mas não me digam que é impossível. Agora, se mesmo assim está preocupado, quero ter eletrificação, mas ainda não estou pronto, eu encaro o híbrido aí como um caminho. Tá? Ele tem também suas vantagens, tem seus ônus e bônus. Só que, como a gente sempre diz, vou citar a BYD. Veículo híbrido plug-in, que é o Song Plus hoje que a gente tem. A sua revisão é de 10 em 10 mil quilômetros, porque tem um motor a combustão ali, por mais que use menos e tal. Um veículo puro elétrico, como o Dolphin Mini, é de 20 em 20 mil quilômetros. Então, só para citar aquela coisa também, mas o veículo elétrico ele é mais complexo, é mais simples, ou não? A revisão já diz um pouquinho, né? Esse é um ponto importante para você continuar. Para o grande público, né, não só pessoas da indústria que escutam o podcast, é bastante abrangente, mas assim, comparando produto com produto, um veículo a combustão, comparando tecnicamente com um veículo elétrico, ele é muito mais simples como produto, em termos de quantidade de componentes e tudo que os componentes precisam fazer naquele produto. Então, mesmo a manutenção de 20 e 20 mil, mas você pode ter certeza que a manutenção como um todo ela é muito mais simples. Você vai ter componentes de desgaste, basicamente, você vai trocar num veículo elétrico. Talvez o grande público não saiba disso, mas em termos de complexidade, um veículo, eu até falei disso recentemente, que um veículo desenvolvido, falei disso recentemente, que um veículo é um dos produtos mais complexos desenvolvidos pela humanidade, e é verdade, cara. Isso é a mais pura verdade. E um veículo elétrico, ele é bem mais simples, conceitualmente, como produto, do que um veículo a combustão. E aí a gente entra numa segunda objeção, né, que seria essa e a confiabilidade de um veículo elétrico, né, durabilidade, e já puxo o ganchinho aqui de outra objeção, que seria valor de revenda. Como é que é o pós-venda de um veículo elétrico, né? Aí tem uma polêmica, hein? Teve um relatório que foi divulgado recentemente, né, dos veículos na revenda do veículo elétrico, as baterias, enfim, tem toda uma polêmica, eu nem sei se foi aqui no Brasil ou foi nos Estados Unidos, acho que foi nos Estados Unidos, mas que agora que os primeiros compradores estão tendo que revender os seus veículos elétricos, está sofrendo uma desvalorização absurda, ninguém consegue repassar. Isso aí é um tema bem presente, aí está gerando bastante polêmica, né, Léo? Ótimo, então puxando esses dois aí para fazer uma reflexão mais breve que eu consegui aqui. Primeiro, simplicidade, como você bem citou. Então vamos falar de powertrain.
vamos incluir nessa conta, só para arredondar, tudo que é necessário aí para o veículo se mover, contando desde o motor com suas partes móveis, pensando na combustão, com a transmissão, né, a embreagem, ou seja lá qual for a maneira de acoplamento, né, os semi-eixos, etc. E também os módulos de controle. Num veículo a combustão moderna, pura combustão, estamos falando aí de 1.200 peças, né? Não necessariamente todas móveis, mas 1.200 peças. Fazendo a mesma conta no elétrico, a gente cai para perto de 200. Tá? Só para ser... Porque tem gente que fala, de novo, né? A gente vê muita coisa na internet, eu vejo muitos especialistas aí falando, não, o carro elétrico tem 3 partes só no powertrain, né? Que é o motor, o estator e o outro. Não é bem assim, tá? Então, 1.200 contra 200. Segundo ponto, vamos falar de um híbrido, né? Que a turma fala, não, mas o híbrido plug-in, que tem os 2 motores, né? Tem o elétrico e tem o combustão. Então vai ter toda a complexidade, né, do motor a combustão também. Porém, imagine o seguinte, na cidade, vou falar de BYD, de um Song Plus. Ele é um híbrido plug-in que prioriza eficiência, né, de combustível, eficiência energética, tanto é que ele pega a tabela do Inmetro lá, do PBEV, né, do PBEV, ele é o veículo, o SUV mais eficiente do Brasil e o mais vendido do mundo. Tá? Esse carro tem uma tecnologia que na cidade, 91% do tempo, você está usando motor elétrico. 91%. A gente sabe, a gente desenvolveu, a gente já testou, não estou chutando o número aqui, tá, Bruno? Então você pensa assim, peraí, então para fazer o mesmo trabalho no veículo a combustão, significa que eu já livrei o motor a combustão de 91% aí da pancada. Exato. Ele não tá trabalhando, cara, ele tá em stand-by lá, de boa. Ele tá passeando, né? Tá passeando, levou o motor para passear. Para passear. E o que são os 9%, né, que usa? Na hora que ele liga, ele é um gerador de eletricidade para a bateria, né? Ele vira um gerador, o gerador carrega a bateria para o elétrico utilizar. E aí você pensa, pô, peraí, no motor a combustão eu preciso ganhar rotação para chegar no regime de torque, né, na embreagem e tal, ciclagem térmica, estresse, fadiga, etc. No gerador, motor a combustão, detalhe que nosso motor ele funciona no ciclo Atkinson, né? Ou seja, ele já está num ciclo que favorece emissões, que tem menos, né, carga, ou seja, eu estou otimizando o uso do combustível fóssil. Né, que no caso hoje ainda não tem etanol na BYD, então a gente está usando gasolina. Então ele trabalha a combustão. Quando trabalha, ele trabalha mais suave e ele trabalha menos. Aí eu pergunto a você, né, Bruno? Sem fazer muita conta, então você tem 2 motores a combustão. O que trabalhou como gerador, no caso aí que eu citei, e outro que trabalhou em qualquer veículo, você quer imaginar aí, na combustão direto, qual você acha depois de 100 mil quilômetros vai estar mais desgastado? Ou, né, teve uma ciclagem maior? Não precisa fazer conta, né? Então eu digo isso para todo mundo. É fato, né? Percentualmente ele vai rodar 10% seguindo essa proporção do que um veículo a combustão num carro normal, né? É isso aí. Aí eu pergunto, por que você tem que trocar então o óleo de 10 em 10 mil se você usou pouco, né? Porque o óleo, ele envelhece, né? O combustível, a gasolina no tanque, se você não usar, a gasolina envelhece, enfim. O uso do motor a combustão no mundo todo, aí, sabe, não chegamos aqui por acaso, né, humanidade, né, eu tenho, como eu disse, meus carros antigos aqui e tal, eu tenho que andar com eles, tem que funcionar, senão eu gero problemas no motor a combustão pela falta de uso. Tá? E, aliás, aproveito para tirar outro mito que também circulou recentemente aí na internet e tal, que não sei exatamente quem falou, que assim, no veículo elétrico, se você não usar menos que tantos mil quilômetros por ano, você pode perder a garantia. Chegou a ouvir isso aí, Bruno? Ouvi, mas, cara, isso aí não fez o menor sentido, cara, não tem como, tipo... Igual o carro antigo que não roda, você tem que ligar ele para ele se manter ativo, cara. Ou seja, nada a ver, né? Então você não vai perder a garantia do seu elétrico se não usar. Se for deixar o carro parado por longos períodos de tempo, existe lá uma recomendação de deixar um nível de carga na bateria um pouco maior, porque naturalmente já tem um decaimento. Então não vai me deixar com 5% de bateria e deixar o carro 6 meses parado. Você dá uma carga na bateria. Tem uma série de coisas. Tá tudo nos manuais. O pessoal que tiver curiosidade pode baixar do site. Não tem segredo, tá? Assim como a bateria vicia, ela não vicia. Da BYD, ela não vicia. Não sei dos concorrentes, tá? Mas assim, uma série de mitos aí, Bruno, que o pessoal coloca e de fato assim, querem atrapalhar a adoção de uma tecnologia nova. E para concluir, voltando aí da questão, então, fato 1 o veículo elétrico é mais simples? Sim. A manutenção dele, o uso dele, né, vai te trazer vantagens, né, financeiras, aí no caso, econômicas? Sim, vai trazer. E mesmo o híbrido plug-in, eu citei o exemplo da cidade, mas quando é na estrada, por mais que você use também o motor a combustão um pouco mais, mesmo assim, você usa também o elétrico. Então, de qualquer jeito, combustão não vai ganhar essa conta. Tá? E detalhe que o estresse, né, como eu disse, é muito menor no motor a combustão. E aí, para a polêmica que você chamou aí, da parte de
desvalorização, esses cases que a gente vê, mas tal, como é que é? Nos Estados Unidos acho que teve uma que alguma das locadoras, não sei se foi a Hertz, quem foi, que falou que vendeu sua frota de elétrico porque ninguém queria alugar, e X, Y, Z, etc. Eu diria assim, cuidado, e sempre temos que ter cuidado e filtrar as informações, porque assim, você mesmo disse no início, Europa e Estados Unidos, penso, estão criando barreiras protecionistas, barreiras fiscais, alfandegárias, como queira chamar, para evitar que um produto melhor, mais tecnológico, né, mais acessível, chegue para o usuário. Então, peraí, isso aí não é por acaso, eu falei que não vou entrar em geopolítica, tá? Mas não vamos fechar os olhos, né? A turma está preocupada, então, naturalmente, eu não espero nada diferente de notícias desse tipo. Então, assim, será que é verdade mesmo? Vamos olhar os fatos, assim como o pessoal fala, mas navios ou estacionamentos aí pegaram fogo, né? O veículo elétrico. Aí quando a gente analisa os fatos, não foi os elétricos estão lá inteiros. Então tem outras coisas acontecendo que o pessoal está distorcendo um pouquinho. Então é difícil. Parece que é uma guerra de paixões aí, ou de interesses, como queira chamar. Então não vou me envolver nisso. Basta dizer o seguinte: Brasil, Brunão, pega aí, abre o Web Motors, que sei lá, a OLX, o que quiser, e tem várias pesquisas já sendo feitas aqui. Acho que Blue Book e por aí vai. O pessoal mostra, vou pegar o Song Plus aí como exemplo. É um veículo que desvalorizou cerca de 8%, 9%, né, em um ano. Você pega um Dolphin, que é o mais vendido por elétrico, está em 7%. A média dos outros carros é muito maior, né, cara, de desvalorização. Então são fatos que estão aí. A desvalorização tem que arrumar. Agora é óbvio, a gente tem lá o BYD TAN, que é o SUV de 7 lugares, de 530 mil reais, né? Todo mundo sabe que um veículo, quanto mais caro ele é, quanto mais de luxo ele é, o percentual de desvalorização é maior. Mesmo assim, ele está equiparável aí aos veículos, não vou citar a marca aí dos concorrentes, tá? Mas basta olhar. Mas estou te dizendo com conhecimento de causa, e tem N dados aí para ver. De 7, 8, 10% que seja a desvalorização, e naturalmente, isso aí é esperado. Ninguém está dizendo para comprar carro, seja elétrico ou combustão, como investimento, né? Se fizer isso, alguém tá maluco aí. Não é o caso. Carro não é investimento, cara, é um ativo que te desvaloriza. Em casos muito pontuais, como aconteceu aqui no Brasil, né, na pandemia, onde você tinha uma escassez de produção, os carros se valorizaram. Então alguém conseguiu ganhar. Quem ganha dinheiro com carro, com revenda de carro, é a loja de carro, cara. Agora, carro não é investimento, nunca foi. Ô, Léo, um ponto interessante, eu lembrei de uma história. Tem um amigo do grupo de ciclismo que comprou um Song Plus recentemente, né? O híbrido. E aí, conversando comigo, amou o carro, tá adorando e tal. E a gente sabe, né? A gente trabalha com engenharia, quando você fala de um veículo que emite menos ruído, você tem que ter um cuidado todo especial com a acústica, porque qualquer barulhinho vai incomodar muito, né? Diferente de um veículo a combustão que faz barulho, ou então tinha aquele meme lá, puta, meu carro tá com um barulho aqui estranho, aumenta o rádio, aumenta o som que melhora, que resolve e tal, tinha isso antigamente. E aí, ele tava comentando da experiência, né? Foi super bem atendido na concessionária da BYD e tal, e voltou para casa e o carro tava com barulho. Estava aquele barulho incomodando, e chamou os caras da concessionária, os caras foram na casa dele. Descobriu o que era o barulho. Mas o que é, seu Wallace? Esse barulho aqui, ó, tá. Foram ver, o cinto de segurança, a fivela do cinto tava batendo na coluna de plástico. Aí o cara mostrou, cara, isso aqui, ó, tá batendo, pá. O cara se sentiu um idiota, ele contando pra mim, falou, eu chamei os caras em casa, fiz um auê, vocês estão andando. E era isso. Então, é muito curioso, muito engraçada essa história. Mas eu quero que você fale algo pra mim, que é o seguinte, pra quem nunca teve a oportunidade, não teve ainda a oportunidade de dirigir um veículo movido a eletricidade, qual que é o drive feeling, cara? Qual que é a sensação? O que é diferente? Como é? Um dia as pessoas vão ter essa oportunidade, mas quem ainda não teve, explica, você como especialista, uma das pessoas hoje que mais entende de veículo elétrico no Brasil, como que é essa experiência? Antes de contar a experiência, eu vou pegar teu gancho aí nesse caso de ruído, que eu tenho várias histórias dessa aí dos ruídos no carro. Que eu vira e mexe e vou nas concessionárias, a gente dá o treinamento e também participa de atendimento ao cliente. Então já teve um caso, para resumir assim, num sábado, numa ação, numa campanha, o vendedor levou lá o cliente para andar no carro, e assim, voltou meio desesperado com o olho desse tamanho, né? Então, Léo, me dá uma ajuda aqui, cara.
tem um barulho no carro que o cliente tá, né, achou terrível, falei bem pra caramba do carro. Falei, calma, vou junto com você. Aí eu sentei no carro, eu falei, pode sair, no estacionamento. Engatou, andou um pouquinho ali pro teto, sabe o quebra-sol ali? Quebra-sol. Ele tava solto, né, aquele que você tira para virar pra lateral, né? Sim. Ele tava solto e tava fazendo um tec, 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 tec. Aí eu falei, peraí, deixa eu ver se é isso. Clique, anda aí. A pessoa andou, o carro, aquele silêncio. O cliente olhou e falou, meu Deus do céu, quando é que eu ia achar que um barulhinho desse ia me incomodar? E o vendedor ficou desesperado. Então você vê, é exatamente como você citou do cinto, ao mínimo ruído, ao mínimo barulhinho que tem ali, é terrível, né? Para você ver o cuidado que precisa ter com a acústica desse tipo de produto, né? O quebra-sol, é o cinto, é um cuidado extremo, cara. Porque qualquer barulhinho vai incomodar muito. Diferente do veículo a combustão, cara, você não vai ouvir nada disso. Exatamente. Então, é uma outra categoria que a gente entra. Então, falando agora como, né, nosso papo aqui como engenheiro, né, como técnicos aí do setor, é um baita desafio, porque você tem que ter uma execução ali na parte de qualidade, né, de construção do veículo, os materiais que a gente escolhe para poder fazer. Então, é só olhar um carro, vou falar de BYD, obviamente, né, olha o acabamento interno, olha os gaps ali, né, de porta, quantas vedações tem ali de borrachas, né, na porta, né, isolamento duplo, às vezes triplo, né, na parte de vidros, aí as rodas do carro, né? Muitas vezes se você olhar ali a roda do BYD, ele tem uns apliques ali de plástico que vão ali próximo dos aros, e o pessoal fala, ei, mas o chinês está maluco aí pendurando plástico, isso vai fazer barulho? Não, ao contrário, a gente coloca, e tem óbvio, toda uma ciência, uma engenharia ali, para o plástico ele criar um efeito de tirar o ruído do vento passando na roda, ao mesmo tempo que ele não deixa criar alguma coisa de sobreaquecimento, né, de freio e assim por diante. Então, assim, esse nível de detalhe não tinha necessidade, vamos dizer, antes num carro a combustão, por assim dizer, e criou-se no elétrico. E aí, trabalhando no setor, como você bem disse, eu posso citar coisas do tipo assim, o cliente às vezes entra nos bancos, né? Senta no banco de um BYD Song, como você citou do teu colega aí. Pergunta para ele a sensação, né, de estar num Song no banco, parece que você está no sofá da sua casa, assim, de tão... ele já falou mesmo, já citou o banco algumas vezes. Então, é acima, daí tem lá ajuste elétrico, etc. No TAN, né, que a gente lançou agora, o 2025, né, ele já tem massagem nos bancos, né, então você senta, tá de passageiro, não, vou passar na tua casa, vamos para BH. Cara, um som hi-fi com 12 alto-falantes, banco que tem ventilação, massagem. Então você entra num carro desse, realmente, ele sobe a régua de um jeito que você fala, peraí, vamos pegar de preço, tá? Um BYD Song hoje é 200 e o modelo 25 já está 239 mil, né? Que tem uma bateria maior, né? A tela maior, tem espelho fotográfico, tem umas coisas a mais. Era 229. Esse carro, se você comparar por 229 mil hoje no mercado, já vamos tratar de um segmento mais premium, né? E o que os carros 229 SUV estão oferecendo? Né? Tem esse detalhe acústico, tem esse conforto. Vale dizer aqui, para concluir o raciocínio, dentro da BYD, um dos pilares aí que a gente preza muito no desenvolvimento é o famoso NVH, né? A turma aí da automotiva conhece muito, né? Noise, Vibration e Harshness, né? Então nós temos especialistas de NVH, a BYD tem algumas patentes, tem até vídeos na internet, por exemplo, você desmonta ali o para-choque, parte dianteira ali, a cobertura, né, de caixa de roda, ali a capa, né, de roda que a turma chama, nota no para-choque, né, o quanto tem de elemento de isolamento ali. Tem deadener, tem, né, isolante, tudo para tirar. Cada um tira uma frequência, cada um tira uma condição. E os gaps, né? O game é eliminar a frequência, né, cara? E eu assim, recomendo, né, de quem é curioso para ver o nível de detalhe que são os carros, porque andando você vai escutar, sentir e tal, mas parado, olha para um carro do BYD, estou falando do som, pode ser qualquer outro, pega um Dolphin Mini, que é o de entrada, olha os gaps ali de para-choque, de paralama, fechamento de porta, vê o esforço que é para fechar. Então, quando você constrói o carro, todo e cada milímetro, né, décimo de milímetro do carro, ele foi ajustado, projetado para não fazer ruído, para ter uma durabilidade maior, porque não adianta, você deixa um gap desse tamanho numa porta, vai chacoalhar, vai entrar vento e por aí vai. Então, o nível de detalhe, a régua é outra para os veículos elétricos, sem sombra de dúvida, Bruno. E qual que é a experiência de dirigir um veículo elétrico? A experiência de dirigir um elétrico, ela é única, ela é diferente, porque até dirigir a primeira vez, aí quem está me escutando, né, está te escutando aí, vai até dar uma risadinha, né? O pessoal vai lembrar, você nunca vai esquecer a primeira vez que você andou no elétrico.
Porque não tem barulho? Claro, isso aí é uma coisa da nossa cabeça que fala, pô, não vai ter barulho. É óbvio, né? Mas você andar num carro, parece que está engatado, está indo. Essa é uma coisa. A ausência de ruído é a coisa mais óbvia, mas é uma experiência. Todo mundo passou, vai passar por isso. Agora, eu digo que a maior experiência de dirigir um elétrico, eu acho que é tranquilidade que você tem. Se você já dirigiu um elétrico longas... Você já dirigiu, Bruno? Só de curiosidade. Já sim. Já. Puro elétrico ou híbrido plug-in? Puro elétrico, os dois. Legal. Já viajou uma distância maior ou foi mais na cidade? Não, foi mais na cidade. Não cheguei a viajar, não cheguei a pegar a estrada. Mas pegou trânsito? Peguei trânsito. Então fala pra mim, o fato de você não ter nenhuma folga de powertrain para engatar para frente e para trás, né, de ficar dando aquele trânsito, embreagem, ou mesmo um câmbio automático, revibração do motor, né, toda a parte do radiador ali ligando, né, eletroventilador e fazendo barulho. Não dá uma tranquilidade, cara? Cara, a tranquilidade, assim, é instantâneo, né, cara? Não tem esse delay, esse gap aí quando você acelera e tal. Pode ser uma comparação meio esdrúxula que eu faço, mas talvez para quem não teve essa experiência e quem já foi criança, já foi em parque de diversão, pode pensar isso também. Sabe aqueles carros elétricos do bate-bate que a gente tinha nos parquinhos antigamente? Era isso, cara. Tipo, você acelera, é instantâneo. Realmente é uma experiência completamente diferente. Eu acho muito diferente. Acho que só dirigindo, cada pessoa dirigindo vai passar por isso e vai entender o que eu tô falando, o que você tá falando aqui também. Eu complemento dizendo assim, Bruno, convido, né, todo mundo aí que tiver interesse, quiser entender o que a gente está falando aqui, eu brinco até nos treinamentos, né, eu falo, gente, por mais que eu fale, faça um slide bonito, a gente tenta aqui descrever, você só vai entender o que é andar no elétrico quando andar. Então vá até uma concessionária da BYD, conversa lá com o vendedor, toda a equipe está preparada para receber e faça experiência. Isso vai realmente ser uma virada de chave. A gente costuma dizer lá para os vendedores, né, nos treinamentos, para os vendedores, os executivos de venda aqui, não deixa o cliente ir embora sem fazer um test drive. Porque assim, pode ir embora e decidir não comprar um elétrico, mas para entender, você precisa andar. E cito aí um caso interessante, aliás, tem vários, você mesmo citou que eu viajo bastante e eu procuro sempre que eu posso, ao invés de pegar o avião, eu viajo de carro, onde é possível, né? E de carro elétrico, puro elétrico, tá? Procuro sempre presente. Então já fui de carro elétrico para Curitiba, já fui para Porto Alegre, para BH, para o Rio. E em todas as viagens, o que eu percebo depois de horas, né, atrás do volante? Primeiro, eu sou ser humano, a cada 2 horinhas aí mais ou menos, né, 200 quilômetros em média, eu procuro parar, porque eu sou ser humano, eu preciso esticar as pernas, né, tomar uma água, tomar um café, no banheiro, enfim. E o carro eu deixo carregando lá também, eu programo minhas paradas, então perfeitamente possível. Eu diria que não atrasa a minha viagem em nada, só que a minha sensação física, depois de andar 600, 700 quilômetros, pela ergonomia do carro, pela ausência da vibração do ruído, bom, pergunta para qualquer motorista aí de aplicativo que passa o dia trabalhando, qualquer motorista de ônibus elétrico, né? Enfim, quem dirige um elétrico, melhor do que eu falar aqui, com certeza alguém conhece. E o pessoal que está escutando aí, se já pegou um Uber, se já pegou um 99 elétrico, sabe do que eu estou falando. Pergunta para o motorista se ele quer voltar para combustão. Só isso que eu digo. Muito bom, Léo. Sabe uma coisa que eu acho muito legal, cara, e curiosa, aproveitando que você está aqui, a empresa que você trabalha, o nome dos carros da BYD. Eu acho que os caras do marketing têm umas sacadas sensacionais, porque, ó, Tan, Song, Dolph, King, agora, né, Shark, a picape, cara, são os nomes muito impactantes, cara, eu acho fantástico, cara. Sempre que tem um novo lançamento, eu penso, pô, vou lá ver qual que é o nome do carro. Esse sedã vai chamar King. Fala, porra, King, cara, caramba, como ninguém pensou isso antes, cara? Tem é interessante, tem uma história por trás, né, Bruno? A BYD Auto, né, que é essa dos automóveis que a gente está, tem 2 linhas aí de produto. Uma que a gente chama de Oceano e outra que a gente chama de Dinastia. Então você citou alguns nomes. Então, tem uma temática, tá? Então, quando nossa equipe de design, aliás, temos um centro de design, nós temos 4 centros de design, centros de design espalhados aí pelo mundo. O centro principal está lá em Shenzhen, tá? E o piloto, aí, o líder aí da turma, né? Nosso diretor global, é o Wolfgang Egger. Quem é mais ligado aí nessa parte de mundo automotivo já escutou esse nome. Ele já foi grande figura de Alfa Romeo, da Audi. Tá? Então o Wolfgang Egger é quem desenha os carros. E tem também o Michele Paganetti, que é ex-Mercedes, que faz a parte de interior. Os dois ali são nossa dupla dinâmica. Tá? Bom, falando de nome, então quando eles criaram aí as temáticas, então o que é a linha Oceano?
Quando a gente pega o Dolphin, que é o golfinho, né, daí teve o Dolphin Mini, tem o Seal, tem agora a Shark, né, que foi apresentado no México. Então são todos animais marinhos, vamos dizer assim. Tá? Então são veículos que têm essa alusão em todos os elementos de design, interior e exterior. Você vê algumas coisas que remetem aí ao mar, às ondas, o próprio Seal, né? O Seal é um carro maravilhoso. Eu não conheci até hoje alguém que fala mal do Seal, que o carro é feio, que o carro é isso, que o carro é maravilhoso. E ele tem várias alusões, né? Que fazem coisa do oceano, as ondas, as formas e tal. E tem a linha Dinastia. Dinastia, aí seriam as dinastias chinesas, né? Daí você tem Tang, Han, Song, Yuan e tem o Qin, né? Que escreve Qin, Q-I-N, né? Mas esse carro não tem no Brasil. Então o pessoal está falando aí as matérias, né? No jornal que vai, o King. Então, a mesma coisa o Tang. O Tang no Brasil, se você escrever mesmo do jeito que era para escrever, tem o G no final. Então seria Tang, né? Mas não vai dar certo aqui no Brasil. Então ficou Tang. Então, não, aí é suco, né? Então Tang, Han, Song, Yuan, e são nomes fortes, né? E tem a ver com essa coisa da dinastia. Muito. Então pode notar, né? Tang, Han, Song, Yuan, eles remetem muito àquela coisa do dragão chinês. Você olha para a cara de um Song, ele tem aquele olho do dragão, né? Todas aquelas garras e tal. E dentro do carro também. Então é legal. Todo veículo BYD, aliás, outra coisa, tá? Interessante. Apenas comentar, né? Você sabe, sou um dinossauro aqui da automotiva, né? Mas a BYD, uma das coisas que eu acho muito bacana, cada carro, cada veículo tem sua identidade. Não é aquela coisa de é o mesmo carro com um farolzinho diferente ou com uma roda diferente, o banco é igual, o painel é igual, não. É claro que a gente tem aquela marca registrada da tela, tem a tela que gira e tal, mas a temática interna do carro, as saidinhas de ar, o console central, né, os painéis de porta, o alto, cada um tem sua temática. E isso aí é capricho, isso aí é detalhe, né, que é o pragmatismo e também a excelência, né, que é outro valor da BYD, excelência na execução das coisas. É maravilhoso, é diferente das coisas que eu já vi. Fantástico, cara. Me senti aqui um dos concessionários ou um dos clientes que você treina aí ao redor do Brasil. Cara, uma aula. Porra, cara. Eu gosto só um pouquinho do que eu faço, viu? Só um pouquinho. Nossa, cara. Não, e assim, eu até te perguntar, você acabou já falando, mas você falou que a lojinha hoje é treinamento, Sim. né, cara? Pô, deve ser muito gostoso, cara, viajar ao Brasil, conhecer pessoas, falar de produto, dar aula, passar conhecimento. Acho que você tem se divertido bastante aí no dia a dia, cara. Muito, muito. Isso como eu falei no início, Bruno, é gratificante. Eu tive essa oportunidade, aliás, é outra coisa fantástica da BYD, que eu entrei na BYD, na engenharia. Eu estava cuidando aí de durabilidade, de ônibus, né? Aliás, a gente estava fazendo validação, toda aquela coisa mais técnica, né? Engenheiro, campo de prova, testes, aprovações, etc. E eu tive a oportunidade, né, lá dentro, de ser chamado para poder ministrar treinamento. Então você imagina, é raro você ver uma empresa que fala assim, o engenheiro tem aquele jargão de o cara é muito técnico, que só vai falar na linguagem lá dos engenheiros, é matemática e física para lá, e o pessoal da área comercial me dá uma oportunidade dessas de poder, trazer um pouquinho do técnico, mas sem ser muito chato na hora de passar, que não brinca no treinamento, tomando cuidado para não ser muito engenheiro, mas ao mesmo tempo tendo essa abertura, poder, tratar às vezes de forma até lúdica, né? Uma tecnologia que é fantástica, nova, que eu mesmo aprendo todo dia, estou estudando constantemente, mas principalmente, você resumiu, é a conexão com as pessoas. Volto a dizer, amo o carro, mas eu gosto mais ainda de gente, porque afinal de contas são as pessoas que vão usar, e aí tem as discussões, se o carro vai ser autônomo, se vai voar, não sei, mas vai existir carro. E você fez a alusão lá, Léo, eu te conheci mexendo, né, cheio de óleo, de graxa embaixo de carro. O carro ainda tem muita coisa mecânica, né? Suspensão, carroceria, construção, mas é bacana, é muito bacana que volto lá naquela questão de disrupção. A gente está vivendo algo que é disruptivo. Vou dar um exemplo. Quando o carro substituiu o cavalo, né, lá no começo do século passado, então falava, então o carro é um cavalo, né, que é de aço, ali tem um motor e tal. Não, né, o carro tem muito mais coisas do que o cavalo poderia fazer. Não estou falando só da velocidade e tal, né, ele leva mais pessoas, ele te dá conforto, economia, entretenimento e tal. E agora o veículo elétrico, né, os veículos elétricos, estão abrindo outras portas que o veículo a combustão não consegue fazer. Te dou um exemplo na parte de tecnologia. Dentro do BYD Seal, a gente tem um sistema de controle de torque adaptativo, né, inteligente.
o tempo de resposta entre o sensor detectar que vai ter, vamos dizer, uma perda de aderência, né, vai distracionar a roda, ele processar no algoritmo, escolher para qual das 4 rodas que eu mando mais torque, ou seja, na prática, o carro ele consegue acelerar. No caso do seu 0 a 100 de 3,8 segundos, você não escuta o carro cantando pneu, ele não sai lixando, porque é tão rápido que você não percebe. Num carro a combustão, imagina, vela, tempo de frente de chama, é combustível que tem que nebulizar, e né, o pistão está virando. Então, simplesmente não dá para fazer tão rápido e tão eficaz quanto um elétrico faz. Então, é aquela história, preparemos-nos, né? A régua está subindo muito rápido e está abrindo outras portas que não existiam com o veículo a combustão. Não tenha dúvida. E a cerveja? E a birra Velote, cara? Não podia deixar de falar da birra Velote, né? É claro, pô, tô buscando patrocínio aqui, cara. Produto aí... Você sabe que pode rolar, né? Cara, aqui a gente não pode perder uma venda, né? Sabe como é que é, né, cara? De jeito nenhum, pode rolar sim. Mas você tá falando aí da fábrica, né? Da fábrica. Então, assim, estou dentro aqui, um container aqui atrás, né? Eu montei um prédio aqui com os containers e tal. Então, fazendo a retrospectiva rápida, né? Eu sempre tive essa vontade dentro de mim de empreender, de fazer alguma coisa, né, que eu gosto, que poderia virar uma atividade também remunerada. É o famoso hobby remunerado, Bruno, como eu costumo. É o hobby remunerado. Então eu comecei com... Atualmente meus hobbies só gastam muito dinheiro, cara. Mas por enquanto não tô nada, só tô investindo. Mas por definição, o hobby é o que gasta dinheiro. Esse aqui é o hobby remunerado. Hobby bom é aquele que te deixa pobre, cara, que gasta muito dinheiro. Isso é um hobby bom. Nem me diga com meus carros velhos aqui, mas vamos lá para a cervejaria. Então era um desejo, fazia porque gostava, achava interessante. Eu aí juntei com meu sócio na época. Aí da panelinha, virou uma escala maior, começamos a terceirizar, até que resolvemos comprar um terreno, montar a cervejaria. E antes da pandemia, isso foi em 2018 que eu inaugurei, até antes da pandemia trabalhou a pleno vapor. Inclusive nesse período, houve uma época que eu estava dedicado 100% aqui dentro. Tá? Eu não estava mais na indústria automotiva, né? Teve esse período aí de 1 ano e meio, mais ou menos, que eu fiquei fora. Bom, com a pandemia, obviamente, né, todo mundo lembra, cada um tem suas histórias para contar aí, mas um dos impactos aqui na cervejaria foi, opa, peraí, não posso abrir, não posso ter aglomeração, não posso ter gente, etc. Então, óbvio que a gente pensa, né? Fala, peraí, eu preciso rever, eu quero continuar com isso, mas eu, ao mesmo tempo, quero também aproveitar as aptidões aí que eu tenho, né? Os superpoderes aí da indústria automotiva. E através de até amigos, clientes da própria cervejaria, eu tive a oportunidade de voltar para a indústria, né? Assim, opa, estamos precisando de gente para trabalhar aqui. Putz, fui, voltei e aí acabei indo parar na BYD. Então, traduzindo, cerveja ela faz parte também da minha história automotiva. Graças à minha cervejaria, apesar de ficar um tempo fora, eu voltei para a indústria e eu, graças a Deus, consegui manter. Né? Hoje o tempo está bem apertado, mas eu ainda tenho a cervejaria, faço eventos, eu só não tenho mais atendimento ao público. E adoro fazer cerveja, mas esse ano, confesso que não deu tempo de fazer. Eu estou terceirizando minha produção, é o cigano, né, que a turma fala, e concluo dizendo que, Bruno, calma que eu vou mandar umas amostrinhas para você, quem sabe não rola aí um patrocínio, rendimentos líquidos, tá? Oh, aí sim, muitos líquidos. Léo, maravilha, cara. A gente vai caminhando aqui para o final do programa. Eu sempre peço para as pessoas que participam falar uma frase, algo que norteia a vida, um ensinamento, um mantra. O que você tem para compartilhar com a gente? Eu vou usar uma que tem várias frases, né? A gente sempre tem mais de uma aí, mas eu escolhi, acho que uma que é pertinente, que é a seguinte. Vamos falar da questão abrangente, tá? Por favor, né? Mentes abertas aí para falar da tal da sustentabilidade no ponto de vista que nós somos seres humanos, vivemos em cima ou dentro dessa esfera aí, suposta esfera azul, né, que chamamos de casa e de terra. Então a frase é a seguinte: toda e qualquer atividade humana na superfície da Terra, ela gera algum impacto, né? Nós fazemos esse podcast, conversarmos aqui, respirarmos, né, e obviamente atividades econômicas e industriais elas geram. Então eu tenho hoje essa reflexão, e foi um dos motivos que me fez escolher trabalhar na eletromobilidade, trabalhar na BYD, que é uma empresa que acredita também nessa pauta, que é a seguinte: sou um profissional, tenho minha filhinha de 2 anos, Rafaela, que
a paixão da minha vida, minha esposa que me perdoe aqui, né? Mas Rafael é em primeiro lugar. E chega uma época da vida, uma idade, a gente fala que a gente vai ficando velhinho, né? E começa a pensar assim, eu tenho que fazer coisas relevantes, que me façam bem, né? Que produzam, óbvio, me dê retorno, mas que eu também possa deixar um pedacinho, um grãozinho de areia aí no legado que essa grande, né? Ou uma gotinha nesse grande oceano aí, que é a humanidade. Então, de fato, a reflexão que eu faço é essa, que se tudo que a gente faz aqui na Terra gera impacto, então vamos procurar fazer o melhor que a gente puder. Vai desde os nossos hábitos, nossas atitudes como cidadãos, né, como consumidores, quem sabe, e é por isso que eu digo que tanto trabalhar na eletromobilidade, quanto também consumir produtos que estejam relacionados a ela, eu acho que tem tudo a ver, tá? E mais do que tudo, se cada um pensar um pouquinho do tipo assim, eu poderia ficar aqui até hoje falando que o carro carburador é melhor do que o carro injeção eletrônica, por exemplo. Uma coisa é teu gosto, é tua paixão, né? Vamos dizer, sua conexão emocional que eu tenho com os carros, citei esse exemplo por causa disso. E a outra é quando a gente pensa em sociedade. Então, quando eu escuto alguma coisa do tipo, mas os veículos elétricos poluem mais do que os outros aqui em relação ao ciclo de vida, ou as pessoas ainda, você está andando na estrada, o cara joga um papel ali pela janela, né? Enfim, infelizmente a gente vê esse tipo de cena. Então acho que as atitudes, a reflexão final é essa, as atitudes e o que a gente faz na vida tem que ter relevância. Eu sou grato por hoje poder, tanto na minha vida pessoal quanto na profissional, fazer coisas que eu acredito. Então essa frase para mim é um mantra, serve para a vida. O propósito desse podcast é dar voz para as pessoas e produtos que movimentam a minha, a sua, as nossas vidas. Esse foi o Léo Seregatti. Muito obrigado, Léo. Obrigado. Fiquem bem aí todos. Grande abraço. Episódio editado por Retenção Multimídia.